Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Alesi, do canal e do Instagram Diário de Sutilezas. Hoje é dia 1º de junho de 2025. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu consegui avançar no último mês, né, bordando ponto cruz. É o meu segundo floss tube. Mês passado eu fiz. E no outro vídeo eu tinha dito que eu não ia ter muito tempo para bordar, porque esse mês o trabalho é muito intenso. Nesses 2 meses, né, maio e junho, porque é final de semestre, tem recuperação dos alunos, muita coisa para fazer. Eu sou professora e aí fica bem intenso e o tempo para bordar fica um pouco curto. Mas mesmo assim ainda bordei mais do que eu esperava. Na segunda quinzena de junho, eu acredito que vai dar para bordar um pouquinho mais. Então tem alguns planos. Vou mostrar o que eu consegui fazer e quais serão meus planos, né, para os próximos dias, para o próximo mês. Eu vou tentar colocar a imagem depois de cada bordado, de como ele deve ficar, né, finalizado, qual que é o previsto, a imagem prevista, mas se eu conseguir eu coloco também como que estava antes. Esse aqui é o sal, a Lu até me lembrou, porque no outro vídeo eu não lembrei o nome. A Lu me lembrou que era o sal almofada. Eu tinha falado sal papelaria. E esse mês, já anotei aqui, eu consegui fazer 1.463 pontos nele. Eu fiz, que eu me lembro, eu fiz a tesoura, que eu não tinha terminado antes, fiz a tesoura. Esse grampo de papel aqui, finalizei ele esse mês. Finalizei um tom de rosa, que é esse tom de rosa da tesoura. Tudo que tinha de rosa nesse tom para bordar eu bordei. Eu fiz essa parte aqui, que vai ser um tubinho de tinta. Ah, terminei a caneca não tava pronta, terminei a caneca. É muito fofinha. Acho que fiz algo nessas lapiseiras aqui também, esse rosa. Ainda falta o contorno aqui. Eu queria ter feito o contorno do bloquinho, que é uma to-do list, mas eu não achei a linha de fazer. Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tenho um aplicativo que eu registro as linhas que eu tenho em estoque. E a maioria dos meus projetos estão cadastrados lá, e quando entra numa linha ele mostra qual que é o projeto que a linha está. Mas tem linha que eu não sei cadê. Tá registrado que tem e não tá registrado em nenhum projeto, e eu procurei em todas as partes que eu lembrei aqui em casa, e algumas linhas eu não consegui encontrar. Talvez elas tenham acabado e eu preciso repor. Como eu não sei cadê, eu vou ter que acabar comprando. Então, vou ter que começar a fazer uma lista de algumas cores que eu preciso pra repor, pra continuar. Então, assim, durante o mês eu estabeleci uma meta de pelo menos terminar o bloquinho também, mas como eu não encontrei a linha, ficou sem terminar. E aí acabei começando outra coisa. Agora eu mostro. Mês passado, eu tinha mostrado essa paisagem aqui também, que é um kit. Eu não tenho ela no aplicativo, então não sei quanto rendeu, mas eu sei que eu não bordei muito. Que eu lembro de cor, eu bordei essa parte aqui, que eu lembro que não estava bordada. Tem um errinho aqui na ponta da árvore, mas eu não vou corrigir. Eu fiz meio ponto aqui, mas tinha um pouquinho mais de verde aqui pra cima, mas eu não vou arrumar. Eu descobri a hora que eu vim bordar o verde e percebi pelo gráfico que estava errado. Mas eu vou deixar assim mesmo. A não ser que quando eu lavo eu achar muito estranho, me incomodar muito, eu arrumo. Mas geralmente eu não arrumo, não. Essa parte amarela, todas as flores amarelas e laranja, esses tons de amarelo e laranja, estão bordados. Eu bordei esse mês. E foi isso. Que eu avancei mais, que eu me lembro, foi isso mesmo. O resto já tava.
Então, falta bastante aqui nessa parte. Aqui, essa parte rosa toda tem que ser bordada ainda. Ah, essa parte em roxo aqui também eu bordei. Não tava bordada não, eu acho. Com certeza. Só que eu acho que esse mês eu não quero bordar ele, não. Eu tô um pouco cansada dos kits. Não consigo... parece que a gente não consegue ver muito o avanço. É um pouco desmotivador, assim, porque é muito colorido. É fácil pra bordar, fácil de acompanhar. No sentido de que não tem que contar. Apesar de que, como esse aqui não tá muito bem impresso, muito bem definido, a qualidade dele não é muito boa, eu acabei errando por causa disso. Às vezes tem marcações em roxo próximas e que parece ser o mesmo ponto e não é. Então, acabei errando. E aí, eu acabo que tô tendo que acompanhar no papel, então não tá... A utilidade de ser impresso não tá servindo de muita coisa. E aí, eu fico desmotivada porque eu não consigo ver a imagem sendo formada, a cor fica um pouco distorcida por causa do fundo. Eu acho que eu vou deixar ele descansando e vou pegar outros. Essa aqui é a imagem dele, como ele vai ficar pronto. Na fotinha parece um pouco quadradão, assim, mas eu acho que no bordado ele vai ficar um pouco mais definido, um pouco mais bonito, um pouco mais suave. É bom quando lava. Quando lava é muito revelador, fica muito bonito esses kits. Esse aqui é outro que eu mostrei mês passado, esse aqui eu avancei bastante. Gostaria de ter concluído ele e não concluí. Falta bem pouco. Faltam algumas cores. Eu tô bordando ele por cores. Inclusive, era pra eu ter anotado e não anotei. Quantas cores que faltam. Queria ter anotado pra vocês. Eu fui marcando pra falar e esqueci. Eu vou fazer a contagem e eu coloco escrito aqui no vídeo quantas cores eu já eliminei, porque eu tô fazendo por cores. Ele é muito bonito, as cores são muito suaves. É tipo um kit de costura, uma tesoura. Eu tenho a fotinha dele aqui, do kit, que o mês passado eu não tava com esses papéis, não mostrei, mas ele vai ficar assim. Eu amei essa imagem. E aí, nesse próximo mês, eu vou trabalhar nele, quero finalizar ele. Uma das minhas metas de finalizar. Faltam poucas cores, então terminar as cores que faltam e fazer o contorno. E lavar, né? Tem planos pra ele, não sei se eu vou ter coragem de fazer uma necessaire com ele. Como ele é de coisa de costura, ou vai ser um quadrinho ou vai ser uma necessaire. Mas eu acho que eu não vou ter coragem de fazer necessaire com ele. Um outro bordado que eu tenho guardado, deixa eu ver se eu... Esse mês eu também tava fazendo bordado livre, né? Da minha amiga pro casamento dela, que ela pediu. No mês passado tinha o nome do casal, a data e um pedaço da frase, que é até que ele venha aqui embaixo. Aí eu terminei o desenho da parte de baixo. Fiz a abelhinha, a borboleta, as flores, as folhas e o galho. Mas falta praticamente o mesmo desenho em cima. A única diferença é que em cima não tem a borboleta. Vou conseguir terminar. O casamento é dia 28. Eu quero terminar ele na primeira semana de junho agora. Porque eu ainda tenho que finalizar o bastidor, né? Então, uma semana pra eu terminar o bordado, uma semana pra eu terminar a finalização com calma. É minha meta. Se eu vou conseguir, não sei, mas até o casamento tem que estar pronto. O que mais que eu fiz esse mês? Acho que foi só esses mesmo. Ah, não. Eu comecei um novo. Eu comecei esse aqui. E já quase terminei. Eu acho que eu deveria ter feito no etamine de outra cor. Eu queria tingir o etamine de cinza ou azul claro, para poder destacar o branco. Não sei se dá pra ver. Aqui tá um pouco bordado de branco.
E aí tem plaquinhas de meada aqui, plaquinhas de meada aqui, que vai ter branco também. E aí eu não, acho que não vai destacar muito, mas é um bordado pequeno. Eu vou fazer porta-projeto, né, necessário para pôr o bordado dentro dele, com ele, quer dizer. E ele é um projeto grande, que são várias frases das regras do ponto cruz. Vou colocar a imagem aqui de como ele é inteiro. E aí tem duas opções, ou fazer um quadro grande com todas as frases, ou fazer separado. Aí a sugestão que eles dão é de fazer mini almofadas. Eu queria fazer as frases e fazer várias necessaires. Enfim, não sei falar o plural de necessaire. Pra pôr os projetos. Meus projetos são muito organizados. Eu só tenho uma mesmo, assim, que eu fiz com esse propósito. O resto eu vou pegando o que eu tenho em casa mesmo. Caixinhas ou outras bolsinhas. Então, isso foi o que eu fiz esse mês. Alguns eu vou continuar no próximo mês, alguns eu vou pôr pra descansar. E aí, tem alguns bordados que estão encaminhados há muito tempo. E eu quero ver se eu coloco eles pra andar um pouquinho esse mês. Um deles é o meu sonho de consumo, assim, eu imagino ele na minha parede, imagino ele moldurado. Eu acho que ele vai ficar lindo. É um bordado que eu acho que eu nunca vou enjoar, assim, de olhar ele. Porque eu acho ele muito, muito lindo. Que é esse aqui. Ele não tem quase nada bordado, é enorme o tecido. Assim, pelo que eu tô habituada a bordar, né? Ele é grande. Não sei quantos pontos ele tem. Aqui a maior parte é meio ponto. E alguns contornos. Vou colocar a imagem de como ele vai ficar. É um jarro de flores com uma cortina numa janela. Eu acho muito bonito. É uma imagem que me relaxa, que me acalma, que me tranquiliza. Eu podia ter olhado, né, quantos pontos ele tem. Mas enfim, no próximo mês eu me organizo melhor para passar mais estatísticas. Ele é um kit, então também não tem ele no aplicativo. E eu não vou saber dizer quantos pontos eu bordei. Vou tentar fazer uma estimativa pro próximo mês, mas é difícil porque eu bordo olhando no papel que veio no kit. Outro que eu tenho guardado e que eu quero bordar esse mês, poderia conseguir finalizar ele, mas eu não sei se eu vou conseguir. É o Sodas Flower Cats. É o Soda 3246. Que é esse aqui. São dois gatinhos. É um gatinho cinza e um gatinho branco com amarelo. E cheio de flores em volta, ele fica bem circular. Aí eu tenho, assim, plano pra fazer uma almofada redonda. Tipo, ela parece um fuxico bem grande. Se eu encontrar foto de alguma inspiração, eu coloco aqui também. Das que eu vi, que é o que eu quero fazer com ele. Vai ficar muito fofinho. Eu tenho dois gatinhos dessas cores, então quando eu vi esse bordado, esse gráfico, eu apaixonei. A cinzinha é a Meg e o branquinho com o amarelo é o Mike. Então quando eu bordo eu fico lembrando deles. Eu acho que vai ficar muito fofinho. A almofada vai ficar uma gracinha. E aí, eu vou aproveitar para mostrar. Eu tenho 9 bordados prontos que estão guardados para eu poder fazer necessaire. Eu queria fazer várias para poder guardar meus projetos todos separados e organizar as linhas que estão divididas, as cores em mais de um projeto, comprar mais para poder deixar cada uma com a sua linha, porque eu sofro muito procurando linhas que se perderam,
que eu não sei em qual projeto que tá, não sei onde que tá. E aí eu quero dar um jeito de organizar isso até o final de julho, pra ficar mais fácil. Porque aí, como tá desorganizado, eu acabo pegando mais os kits que as linhas já estão separadas e eu não preciso ficar procurando nada. E aí o que não é kit, eu acabo ficando sem bordar. Esse aqui eu terminei tem pouco tempo, foi esse ano, não lembro que mês exatamente. Era um kit, tem um errinho, que eu não desmanchei, mas eu não esqueci dele, então eu sempre vejo ele. Ele tá com uma manchinha de guardado aqui. Eu não sei por que ele manchou. Nem tem tanto tempo que tá guardado. Os outros que eu vou mostrar daqui a pouco tá guardado há muito tempo. Já há mais de ano e não manchou. Agora esse aqui fez uma manchinha. Mas ele é muito fofinho, parece uma pintura. Um bule, meadas, parecendo um mingauzinho, chá e um bastidor com bordado. A ideia é fazer uma necessaire, mas eu preciso estar bem certa de que vai dar certo, assim, porque eu não posso estragar ele. Apesar de que não tem muito risco não, no máximo eu vou costurar e depois desmanchar, né? Não vou cortar. Uma coisa que eu tenho percebido é que os kits vêm com pouquíssima margem, então para emoldurar fica bem difícil. O bordado que eu mostrei no outro vídeo da minha amiga, eu achei que pegou, né, um pedaço da imagem, assim, quando emoldurou, por ter pouca borda, aí não fica muito legal. Eles não deixam muito espaço, né? Mas na costura dá pra usar só 1 centímetro de margem, é o suficiente. Os outros são de uma designer que eu não me lembro o nome, mas eu fiz já tem um bom tempo. Era um projeto, um sal que ela fez, que todo mês ela liberava que era passarinhos com coisas de costura. Aí a gente tinha que bordar e enviar para receber o próximo gráfico do próximo mês. Eu fiz 8 meses de 12. Eu não lembro em que ano que foi. Deve ter sido 2023 ou 2022, não sei. Eu fiz 8 no total e todos eles eu tenho intenção de fazer necessaire também. Mas, né, não sei se eu vou conseguir fazer. Espero que sim. Eu comecei já a comprar alguns tecidos que combinam com as imagens, mas eu preciso comprar mais, me organizar e sentar e costurar. Um é esse aqui, que é umas flores. Acho que não chega a ser lavanda, mas é uma máquina de costura com tecido de bolinha e umas flores. Esse aqui é um dos meus favoritos, que é uma manequim, também com tecido de bolinha. Eu achei muito fofinho. E eles estão costurando aqui com uma agulha no bico e o outro com um lacinho. Tem esse aqui, que é uma cartinha com meadas dentro e uma fita. Muito fofinho também. Esse aqui eu também adoro. Eu achei ele muito bonitinho. São botões, um alfineteiro, tesoura, dedal, retalhinho de tecido, meada e os passarinhos no centro. Esse aqui eu não... é bonitinho, mas eu acho que foi o último que eu fiz. Eu não achei tão bonitinho, e aí eu sofri muito pra poder fazer. E aí eu acabei desistindo de fazer os outros. É um cesto, eu não sei se... O celular parou de gravar, mas continuando. Esse aqui é uma cesta com uma... eu acho que é uma tesoura, não sei, eu achei... não entendi direito.
Parece uma tesoura, mas enfiada num cesto. Não tem nada dentro do cesto. Achei meio esquisito. Ou era pra ser um vaso com as plantas plantadas e uma tesoura? Não sei. Não sei qual que era o propósito dessa imagem. Achei meio estranho. Aí eu não gostei muito dele não, mas fiz, né? Esse aqui é outro que eu também não gostei muito. Não gostei muito das cores. Eu bordei todos com as cores recomendadas, mas eu não achei que bonito esse lilás com vermelho e rosa e marrom. Mas terminei também. Uma caixinha com um dedal na tampa e um tecidinho em fitas. Esse aqui é muito fofinho, é de Natal. É um bastidor com uma árvore e os passarinhos estão bordando. Esse eu acho bonitinho. E esse aqui também eu gosto, que é de margarida. Inclusive tem umas margaridinhas ali no fundo do jardim, coloquei ali. Adoro, acho muito fofinhas. O amarelo é um pouco clarinho demais, assim, são cores bem suaves, ficou um pouco apagado. Mas ficou bonitinho. Eu acho que se ele fosse com cores um pouco mais vibrantes, tinha ficado melhor. Mas eu gostei. E é isso. No próximo mês, vamos ver, né, o que eu consigo fazer desses planos, que eu consigo executar. Imagino que eu vou conseguir bordar um pouco mais, porque vai começar a diminuir o ritmo de trabalho na segunda quinzena de junho. E aí eu acho que vai dar pra render mais. Então, no próximo mês, eu devo conseguir trazer um pouco mais de coisas. Acredito que hoje eu, às vezes, não vou conseguir postar o vídeo, porque eu vou precisar fazer algumas edições das imagens e alguns cortes. Mas eu devo postar nessa semana ainda. Hoje é dia 1º, ele deve, até o final da semana, já tá disponível. É isso, até mês que vem. Vamos ver o que rende. Bordem bastante. Mostrem seus bordados pra gente ver. E tchauzinho.